você é bem-vindo. Não é fácil envelhecer na nossa sociedade. Mesmo sabendo que em poucos anos nós teremos mais idosos do que crianças e jovens, esta fase da vida costuma ser vista com receio e mesmo com desprezo pela grande maioria das pessoas. A envelhecência surge então como um trabalho psicológico para se viver a velhice. Sobre o assunto, eu converso com a psicóloga e psicanalista Flávia Maria de Paula Soares. Ela é doutora em filosofia da psicanálise, professora da PUC Paraná e autora do livro Envelhecência, o trabalho psíquico na velhice. Ela fala conosco aqui de Curitiba. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Ednilson. Logo no começo do livro, você afirma que a velhice é um fenômeno recente. Como que é isso? Esse livro ele é o resultado de uma dissertação de mestrado que eu fiz na PUC de São Paulo. Terminei em 2004, então tem 20 anos, né? Esse material, e ele é fruto, então, da minha pesquisa sobre o atendimento psicológico com idosos, que é muito pouco divulgado, mas é um trabalho bem importante e com resultados bem interessantes. É um prazer falar com você, Flávia. Como que foi a concepção do seu livro? Em termos de quantidade de idosos que vivem mais e durante um tempo maior de vida, vamos pensar que a gente pode ter idosos que, a gente considerando no Brasil, que a velhice se inicia, né, em termos jurídicos e burocráticos aos 60 anos, a gente pode viver 30 anos na velhice, 25 anos, 20 anos na velhice. Por quê? Porque a expectativa média de vida aumentou. Então a nossa fase de velhice também aumentou e um número maior de pessoas está vivendo mais. Então a gente tem uma nova configuração até da pirâmide social, que é importante a gente considerar. Então, claro que sempre existiram velhos, né, no mundo, mas em termos de categoria populacional, de uma especificidade do tratamento profissional, ele é um fenômeno que data mais ou menos de uns 100 anos para cá, 120 anos para cá, em termos históricos, é recente daí a velhice, né? E para além das questões físicas, como que é o envelhecimento do ponto de vista psíquico? Se a gente for pensar em todo esse processo de estudos sobre a velhice, que data de uns 140 anos para cá, ele se iniciou com a ideia do declínio biológico, que não se tinha clareza disso, do processo do envelhecimento corporal, em termos celulares, enfim, e começou nessa perspectiva. E o que a gente viu foi que a velhice foi considerada, então, um período de perda. Perda do declínio biológico em direção à morte, e as teorias psicológicas foram muito fruto desse trabalho, dessa concepção que a gente vai ter, que foi transposta tanto para o campo social como para o campo psicológico. Mas a gente tem uma concepção nova, que é mais do fim do século XX, dessas 2 décadas que a gente tem do século XXI, que é pensar a velhice não como doença, porque a velhice não é doença, ela é um período natural da vida, normal da vida, e que assim precisa ser considerado. Se a gente pensa a velhice como doença, a gente vai ter várias consequências, até de não diagnosticar depressões e tratar as depressões ou ansiedade na velhice, porque fica uma concepção de que isso seria natural na velhice, e não é, né? Então, quando a gente tem uma concepção de velhice só como perda, ou conectado erroneamente que velhice seria um tempo de adoecimento, a gente vai ter distorções na concepção de velhice e também na concepção de uma psicologia na velhice, né? Até dos atendimentos, das sessões, de uma psicologia que a gente
possa considerar que beneficia os idosos. Então, o que a gente tem assistido de um tempo para cá? A velhice sendo considerada não só como um período de perdas, que são reais, existem, até às vezes questões de uma ordem traumática, de perda de pessoas queridas, dos pares, do cônjuge, de amigos, né? A própria aposentadoria, que vai trazer mudanças sociais para a gente, um retorno para casa. Enfim, tem várias questões que podem acontecer na velhice que fazem parte, muitas vezes, frequentemente, na maior parte dos casos, mas que não são doença, né? E aí a gente pode pensar a velhice como um período também de ganhos, de conquistas psicológicas, e nessa perspectiva não é tarde demais para a gente se desenvolver, para a gente amadurecer, para a gente crescer emocionalmente até o final da vida. Até o nosso último suspiro a gente pode se desenvolver, a gente tem a potencialidade para a gente se desenvolver em termos psicológicos. Flávia, na sua dissertação você contrapõe o pai da psicanálise, o Freud. Ele não acreditava no trabalho psíquico na velhice? O que o Freud vai ter como base, que até o espírito da época, quer dizer, a concepção de velhice da época, é essa ideia do declínio biológico. Então, tem um fundamento de que o próprio cérebro vai envelhecendo e, se a gente pensar que a psique ela está sustentada no cérebro, a concepção freudiana ela vem nessa ideia de que velhice é só perda, de que velhice é um declínio em direção à morte. E aí, o que o Freud vai dizer? Teria muito conteúdo da história, muito conteúdo psicológico a ser trabalhado e pouco tempo. Vamos pensar também que a média de expectativa de vida na época do Freud, quando ele escreve que não adianta fazer psicanálise com os idosos, porque seria muito material para pouco tempo, e também haveria uma falta de plasticidade, de mobilidade, de condições de mudanças psicológicas, tem a ver também porque as pessoas viviam até a expectativa média era de 45 anos, 50 anos. Então o Freud fala, a psicanálise não vai beneficiar os idosos. Quem que ele chama de idosos? As pessoas de 50 anos, né? Que hoje pra gente é meia idade, né? A gente nem considera a velhice com 50 anos. Mas o Freud ele vai dizer, é tarde demais. É quase como se ele falasse isso, é tarde demais, não vai ter muito o que fazer, os idosos são cheios de manias, enfim, e não é o que a gente constata nos atendimentos psicológicos com os idosos, muito ao contrário, a gente vai ter grandes avanços rápidos, com resultados muito interessantes e muito bonitos, né? O que a gente percebe é que a experiência acumulada de vida, a sabedoria, isso que é de uma inteligência prática, de vida mesmo, emocional, vai participar como um recurso muito rico para o desenvolvimento psicológico dos idosos. Então, são processos muito bonitos e que contradizem essa concepção freudiana. Alguns, eu penso aqui em um contemporâneo do Freud, amigo dele, que é o Karl Abraham, ele vai afirmar que foram as curas mais bem-sucedidas que ele pôde ter em toda a sua prática dos atendimentos psicanalíticos. Então, são concepções muitas vezes pré-concebidas, estereotipadas, e que acabam atrapalhando a divulgação, a difusão e os benefícios da psicoterapia, da psicanálise com os idosos. Na sua pesquisa, há relatos de casos acompanhados por você. O que você conseguiu observar, então, nesse trabalho com os idosos? A gente pode ter
um desenvolvimento psicológico, emocional, de um recriar essas vivências da velhice numa experiência enriquecedora. Mas para isso a gente precisa ter o falar com alguém, quer dizer, que o idoso tenha com quem falar. Não é que se fale dele, é que se fale com ele, né? E que esse benefício de ser escutado, de ter um espaço para si, de poder falar da sua história, ressignificar a história, os eventos da sua vida, recontar essa história, além do pertencimento social, quer dizer, a gente ter um lugar onde a gente é reconhecido socialmente, é de suma importância, e a gente manter também os laços com as pessoas que são importantes para a gente. Então, são 3 eixos que a gente observa na psicoterapia que estão ligados a essa noção de saúde mental na velhice. Mas não basta só a gente pensar a nossa velhice, é importante que a gente fale com alguém que não vá nos julgar, não vá julgar a nossa história, as nossas condutas, mas vá acolher essa história, para que a gente possa também compreender a própria história de uma forma diferenciada, reinterpretar a partir do meu ponto de vista atual, na minha velhice, os eventos que aconteceram durante a minha vida. Então isso é de grande importância, é de uma riqueza enorme, com benefícios impressionantes, muito bonitos e de grande valor, sabe? Porque a gente vê o resultado em razão até dessa sabedoria que os idosos vão trazer, um resultado muito impressionante e rápido. Os efeitos são rápidos. Em poucas sessões, poucos meses de atendimento, a gente vê resultados bem importantes. Como a gente pode entender, então, o que é a envelhecência? A envelhecência eu chamo desse trabalho psíquico, ou seja, um jeito da gente elaborar, da gente integrar a nossa história, a nossa experiência nova que a velhice vai trazer, desde o declínio do nosso corpo, do processo próprio do envelhecimento, que vai acontecer, que é natural, mas que a gente precisa ir integrando, a gente precisa ir assimilando o envelhecimento como fazendo parte da vida. E essas notícias que a velhice traz. Tem uma autora bem importante, que é precursora dos estudos sobre a velhice, que é Simone de Beauvoir. Ela vai dizer, o velho é o outro, porque a velhice ela vem de fora, desde o nosso corpo, que às vezes a gente tropeça, lentifica os gestos, né? Ou o olhar do outro sobre a gente, começa a chamar a gente de senhora, de senhor, né? Então a velhice ela vem de fora, mas a gente precisa se apropriar do nosso envelhecimento, integrar esse nosso envelhecimento em termos psicológicos. E na medida que a gente vai fazendo isso e mantendo aqueles 3 eixos que eu falei, de manter as relações com as pessoas importantes para a vida da gente, a gente se manter dentro do campo social, seja indo ao banco, na farmácia, o supermercado, ter o grupo de amigos, né, que vai jogar um carteado, que vai tomar um café e jogar a conversa fora, enfim, né, ou mesmo um hobby que traga o nosso pertencimento na sociedade é super importante, e reconstruir a história, falar com alguém. Então, todo esse processo faz com que a gente se enriqueça. E aí, o encaminhamento disso é que a nossa velhice seja uma velhice saudável, quer dizer, psicologicamente, a gente vai envelhecendo bem, né? Vai contra aquela concepção das pessoas ranzinzas ou as pessoas cheias de manias, ao contrário, é um tempo que a gente pode recriar a nossa experiência. E muitos idosos vão falar que é o melhor período da vida, onde vão ter
liberdade, onde vão ter projetos, já cumpriram sua parte com os filhos, com o neto, com o trabalho, e agora podem fazer uma escolha mais livre, né? Tem vários autores que trazem concepções nesse sentido também, e que é o que a gente observa nos atendimentos psicológicos com os idosos, ou em grupos de idosos, ou em instituições diversas. A gente vai ter Universidade da Terceira Idade, né? Então, essa ideia é importante a gente modificar. Velhice não é só perda, velhice pode ser enriquecimento. Mas para isso a gente precisa ir se trabalhando psicologicamente, a gente precisa ir integrando o nosso processo de envelhecimento. Em geral, ele vem meio no susto, vem meio de surpresa. A gente não assimila, na medida que a gente vai envelhecendo, a gente não vai assimilando a velhice. Ela vem meio de surpresa, a gente se percebe velho meio de uma hora para outra. Mas a partir desse ponto, a gente precisa ir integrando, né? Assimilando a velhice e se adaptando às novas condições que precisam ser consideradas. Então não dá mais para a gente trabalhar 12 horas por dia, mas dá para ter um hobby que tenha 2 horas por dia ou 4 horas, né? Enfim, e recriar essa fase da vida, essa que é a ideia. Esse entendimento sobre esse processo de envelhecer, ele é mais tranquilo, aí coloco muitas aspas aí nesse tranquilo, para as mulheres que costumam, de maneira geral, serem mais introspectivas, reflexivas e que também cuidam mais da própria saúde? Por um lado, sim, acho que tem esse trabalho de autocuidado que as mulheres fazem, que nós fazemos, que os homens vão protelando mais a visita ao médico, né? Vão deixando isso mais de lado. Mas em termos sociais, o que a gente observa é que há uma exigência maior em relação ao corpo jovem, ao corpo belo, a beleza da juventude, que é cobrado mais das mulheres do que dos homens, né? Então, isso também é algo que a gente precisa ressignificar, cada uma de nós precisa ressignificar e conseguir conquistar essa liberdade em relação à opinião dos outros sobre a gente, né? Cada idade tem uma beleza. Então, claro, a gente vai ter a beleza da juventude, das moças jovens, mas vamos ter a beleza também no saber viver, da sabedoria, do saber se relacionar, que tudo isso são conquistas que a gente foi fazendo durante a vida, caindo e levantando, levando nossos tombos e reconstruindo e aprendendo com a experiência. Então, tem a beleza na velhice também, né? Beleza da juventude, mas é outra beleza de um certo charme, um jeito de considerar a vida, considerar a flexibilidade e os imprevistos, né, que a vida pode trazer. Então, é um outro jeito da gente pensar o que é beleza e a gente até poder ser mais livre para não precisar ficar correspondendo a isso que exigem da gente, né? E como você tem percebido o envelhecimento por parte dos homens? A gente vai ver que tem esse outro fenômeno, né, que é diferente das mulheres, são outros planetas, né? O psiquismo do homem e da mulher são outros planetas. Aqui eu tomo emprestado, né, uma concepção de uma autora pesquisadora do Rio de Janeiro, que ela vai dizer que os homens eles vão ter uma construção de projetos, Miriam Goldenberg, elas vão falar de projetos que precisam ser refeitos, reelaborados para essa vivência da velhice tornar-se enriquecida. E também, gente, essa coisa do pertencimento e de manter as relações de amizade, né? Não se recolherem a partir da aposentadoria, que ainda a gente pode ter um número maior de homens que trabalhava fora do que de mulheres, né?
de um retorno para casa, muitas vezes ser de uma forma de um certo desligamento do mundo social. Então, manter os laços com a sociedade, com os amigos, algum nível de rotina, um hobby, ou diminuir a quantidade de trabalho, né? Faz também com que os homens tenham um bem envelhecer. Diferente isso que eu falei, né? A exigência da estética sobre o homem é bem diferente na nossa sociedade do que das mulheres, né? Mas tudo é uma concepção, sabe? Que eu acho que a gente precisa mudar. A meu ver, a grande mudança que a gente precisa aos pouquinhos ir fazendo em relação ao etarismo, né, aos preconceitos ligados à idade, é a gente pensar que a gente pode se desenvolver e amadurecer e recriar a vida até o final da vida, para ambos os sexos daí. Da sua pesquisa para o mestrado até agora, o que você percebeu que houve de evolução positiva no entendimento do envelhecimento? Eu acho que os próprios idosos estão mais ativos, estão se colocando mais no mundo, e o que eu gosto muito é da questão da irreverência que a gente precisa ter e precisa sempre renovar em relação às exigências que recaem sobre nós. Muitas vezes há um movimento de se colocar para não se perder a autonomia, né? Muitas vezes um excesso de zelo, por exemplo, de cuidado, ou uma infantilização da velhice, vem no sentido dos preconceitos, estereótipos que a gente chama etarismo, né? E isso pode produzir adoecimento enorme. Então, o que a gente vê hoje é que concepções antigas de que os idosos deveriam se recolher aos aposentos, deveriam se aposentar, né? Se recolher ao mundo privado ou nas instituições de longa permanência, que eram chamadas casas de repouso, que eram lá nas bordas da cidade, né? Sempre lá longe. A gente vê um movimento hoje de estar pertencendo e uma postura de irreverência mesmo, parecido até com o que os adolescentes fazem, né? Da gente se afirmar e ser irreverente diante de cobranças que vão ter para a vida. Então, eu acho que cada vez mais essa concepção de que velhice pode ser aprendizagem, conquista, maturidade, ela vai se estabelecendo. Então, muitos espaços de aprendizagem intelectual, emocionais, grupos de conversa, grupos de literatura, estar perto dos outros, esportes, enfim. Isso é algo que tem uma consequência diferente e, ao meu ver, tem como base essa mudança que está lentamente, de pouquinho em pouquinho, mudando, de que sim, dá para a gente viver bem a velhice. Não é um tempo da antessala da morte, é viver a velhice, não morrer a velhice. Flávia, sem cair no escapismo de uma receita simples, porque cada um é muito particular e individual, como ou que dicas você daria assim, para a gente lidar minimamente melhor com a chegada da velhice? Mas na velhice tem um entorno que é bem importante, a gente chama o ambiente, né? Que facilite que a gente vá envelhecendo bem também, né? Eu falei para você sobre o etarismo, que é algo muito importante, que produz adoecimento. E a dica é a gente se relacionar, a gente pertencer ao mundo social, a gente continuar com as amizades, a gente estar perto das pessoas que a gente gosta, dos amigos, dos amores, da família, e construindo e reconstruindo de um jeito novo de se relacionar, adaptado às nossas necessidades, né?
a gente ir mantendo esses laços, sabe? A gente ir mantendo essas relações. Então isso é bem importante. E ter pessoas com quem a gente possa contar, né? Às vezes é um amigo, uma amiga que a gente possa falar das nossas questões, das nossas tristezas e alegrias. E estou pensando aqui, né, numa pessoa que, enfim, faz psicologia aqui comigo, e que ela vai se posicionando a partir do que é importante para ela, né? Então tem uma certa liberdade para se expressar, para ser autêntico nesse sentido, né? Então a gente não ficar aceitando só o que o outro quer de nós, a gente corresponder ao que é importante para o outro, mas a gente se colocar também como importante para a gente se cuidar. E sempre é na relação com o outro, né? Idosos sozinhos, isolados, solitários, tendem a adoecer. Então, o que a gente precisa, cada um do seu jeito, como gosta, precisa ir se dirigindo ao mundo, né? E mantendo as suas relações. Flávia, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, obrigada pelo convite e pela oportunidade. O livro da Flávia está disponível em todas as livrarias online e físicas. Eu li, gostei muito e super recomendo. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.